Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sounic, da TV 247, TVT, Carta Capital, etc, etc, todas as emissoras e sites da Rede Progressista. Bom dia, bem-vindos ao Bom Dia, salve, salve. Estou falando diretamente de São Paulo, ao vivo. Quinta-feira, 19 de setembro, Salomão Cavalcante, bom dia, de 2019, 8 horas da manhã, mais de 8 já, né? Antônio Moraes, bom dia. Bom, acho que são umas 8h30, mais ou menos. A temperatura caiu muito em São Paulo. Ontem, a essa hora, 30 graus. Hoje, 18 graus. Portanto, a temperatura caiu 12 pontos. Já estou aqui com os jornais, Folha de São Paulo, o Globo, mas antes disso quero falar com vocês a respeito de uma reportagem que não está nos jornais, está no site do UOL, a respeito dos robôs da campanha de Bolsonaro do ano passado, que continuam ativos, espalhando mentiras. É uma rede profissional. O UOL noticia um grande estudo que foi feito, uma grande pesquisa, que detectou mais de 1.000 contas de robôs funcionando a serviço da Presidência da República, clandestinamente, é claro. E esses robôs, que diariamente ou várias vezes ao dia recebem conteúdos, sempre deturpando alguma notícia real. E como é que funciona? Aquele dia, por exemplo, em que o Bolsonaro atribuiu as queimadas da Amazônia às ONGs, imediatamente os robôs reproduziram essas mentiras para suas redes. E é um esquema muito bem organizado, caríssimo, ninguém sabe quem financia, se são os empresários, da onde vem o dinheiro, se é daqui ou de fora. Esses robôs têm contas, são contas do Brasil, são contas do exterior. Lula Lopes, bom dia. E que continuam na ativa, quer dizer, está rolando aí na Câmara a CPI, na Câmara e no Senado, a CPI mista das fake news, está começando. A CPI tem como objetivo analisar as fake news da campanha do ano passado, mentiras, deturpações, injúrias, calúnias, e evidentemente vai também se debruçar a respeito da continuação da atividade desses robôs. São milhares de contas que funcionam de uma forma organizada e clandestina, a serviço da Presidência da República. É claro que é a serviço da Presidência da República, porque eles atuam para confirmar as deturpações e as mentiras espalhadas pelo presidente. Não é, Natália Brito? Isso é um escândalo que não pode continuar. O ambiente político brasileiro continua sendo envenenado por robôs, que são hackers. Quem coordena os robôs são hackers. Esses hackers é que têm que ser investigados e têm que ser barrados, têm que ser paralisados. O ambiente político brasileiro não pode continuar sendo intoxicado por essa quadrilha digital coordenada pelo filho do presidente da República. Não sei se tem algum vínculo com outros países, e que claramente reproduz as mentiras que Bolsonaro
espalha todos os dias. Quando ele diz que a Amazônia pega fogo porque as ONGs é que incendeiam, imediatamente os robôs espalham essa mentira. E depois essas mentiras caem nos grupos de WhatsApp e se multiplicam. Porque dentro dos grupos, um manda para outro. Então, há milhares ou milhões de pessoas sendo intoxicadas por mentiras, por deturpações, que envenenam o ambiente político brasileiro. Os brasileiros não podem ficar submetidos a esse tipo de lavagem cerebral. Felizmente, está rolando essa CPMI das fake news, que está sendo, é claro, objeto de ataques do PSL, porque é o PSL que está envolvido nisso. Aliás, o PSL, além de estar envolvido em fake news, está envolvido até o pescoço com o caso dos laranjas. O TSE já decidiu ontem que, caso haja comprovação de candidaturas laranjas, ou seja, candidatas mulheres que são usadas porque há uma obrigatoriedade de que 30% das campanhas o partido tem que financiar mulheres. Os partidos que usaram mulheres laranjas, ou seja, elas fingem que são candidatas, recebem a verba, mas repassam para candidatos homens. Ontem o TSE decidiu que quando há um candidato laranja, toda a legenda é cassada. E no caso do PSL, a investigação recai sobre deputados de Minas Gerais e deputados de Pernambuco. Um dos deputados de Minas Gerais que podem ser cassados por causa disso é o presidente do PSL, o Luciano Bivar, de Pernambuco, e também o ministro do Turismo, o Marco Antônio, já esqueci o nome dele, ele sumiu dos jornais, sumiu da imprensa, mas ele coordenou, era o presidente do PSL em Minas Gerais, coordenou a campanha dos laranjas, está envolvido no Laranjal e poderá ser cassado quando o caso do PSL de Pernambuco e Minas Gerais for analisado pelo TSE. Já estamos no final de setembro, é urgente que essa rede de robôs seja desmascarada, seja barrada e os responsáveis punidos, inclusive o presidente Bolsonaro. Quem comanda essa quadrilha é a presidência da República. É uma quadrilha clandestina, muito bem paga, e não se sabe quem está pagando. Se são os empresários, se são empresários de fora do país, se é a turma do Steve Bannon, se é a turma do Olavo de Carvalho. Mas isso é crime. Os brasileiros merecem informações de verdade. Não podem ser envenenados com deturpações, mentiras, injúrias e calúnias. Que esses robôs servem a dois propósitos. Um é espalhar as mentiras que o Bolsonaro espalha, e a outra detonar os adversários do bolsonarismo, que são tratados como inimigos, que são ameaçados. São esses robôs também que ameaçam pessoas que contestam as ideias bolsonaristas, como Felipe Neto, por exemplo. Então são crimes que têm que ser barrados.
A outra notícia agora de manhã é que está tendo uma... Então, a Polícia Federal está fazendo um pente fino. Opa, Marinete de Belém do Pará, bom dia. A PF está fazendo um pente fino nos gabinetes do senador Fernando Coelho Bezerra e do seu filho. Fernando Coelho Bezerra é líder do governo, ele é do PMDB. Olá, Kira Landim, Rose Sardeiro, Rita Feital. Eles estão sendo acusados de desvio de dinheiro de obras para suas campanhas. Isso no tempo em que o Fernando Coelho Bezerra era líder do governo Dilma. José Godoy, bom dia. Lígia Maria Aires, bom dia a todos. Então, isso aí é que está rolando. Ai, Kira Landim, não sei que pássaros são. Eu sei que são realmente cantos lindos, né? Muito melhor que o barulho da padaria real, né? Aquelas máquinas de fazer café, um prato batendo no outro, talheres, pessoas que falam alto. Por isso, cada vez menos, Silvana Cardoso, estou fazendo, Regina Chaves, cada vez menos faço na padaria real por causa do barulho, porque incomoda, né? Vocês ficam incomodados, eu também. Walter Kleber, bom dia. Sabiá, vou voltar, sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Foi lá, é ainda lá que eu hei de ouvir cantar uma sabiá. Essa música é lindíssima, foi vaiada no Festival Internacional da Canção, pasmem. E essa música, Lucas Trindade, Irlã Iglesias, Ana Cunha, me lembra que agora, hoje de manhã, lá em Curitiba, Lula está recebendo a visita do Chico Buarque, da Carol Proner, que é namorada de Chico Buarque, grande advogada, e também do ex-ministro Celso Amorim. Lucas Trindade pergunta sobre as eleições de Israel. Pode falar um pouco? Claro que posso. As eleições de Israel confirmam a derrota do Benjamin Netanyahu. O partido dele ganhou uma cadeira a menos e na composição das alas ideológicas, a ala ideológica da direita, aí eu não me lembro se tem uma cadeira a menos ou uma cadeira a mais. Cleonice Rocha, bom dia. Mas o fato é que o Netanyahu não conseguiu maioria, né? Para ter maioria, a coalizão da direita deveria ter 61 cadeiras, mas tem 55. O partido vencedor da eleição, por uma cadeira, lá funciona o parlamentarismo, foi a centro-esquerda, é o Benny Gantz. Então, a centro-esquerda foi vitoriosa em Israel, apesar do preconceito que existe contra Israel, principalmente na esquerda brasileira. Israel é o único país democrático do Oriente Médio. As pessoas acham que Israel é uma ditadura. Não é uma ditadura. Tanto não é uma ditadura que o Partido Palestino foi muito bem votado, porque árabes moram em Israel. Sempre moraram e continuam morando. E não são assassinados, não tem nenhum Witzel lá em Israel metralhando árabes, né? Metralhando árabes. Os conflitos que existem lá são entre o exército israelense e guerrilheiros palestinos. É diferente, não a população árabe. A população árabe de Israel não é assassinada como se assassina aqui os favelados, não tem nenhum Witzel. Esse Netanyahu, claro, que é um cara de extrema direita. Mas Israel não é uma ditadura. Israel é uma democracia muito, muito viva. A centro-esquerda ganhou a eleição, mas também não consegue formar
maioria. O que estão dizendo os analistas e os jornais lá de Israel é que haverá um governo de união nacional, né? Uma coalizão entre a centro-esquerda e a direita. E ninguém mais desses partidos quer o Benjamin Netanyahu no comando, na cabeça. O Benjamin Netanyahu já suspendeu a sua viagem para a ONU, reconhecendo a derrota. Não é mais o Bambam, ele é conhecido em Israel como o rei de Israel. Está sujeito, inclusive, a ir para a cadeia por corrupção. E a corrupção, assim, ganhou presentes de empresários, já é corrupção. E também as penas para a corrupção em Israel não são essas penas trogloditas do Sérgio Moro, 20 anos, 10 anos, não. Um ex-primeiro-ministro está preso em Israel por corrupção, a pena dele 1 ano e 4 meses. Essas são as penas civilizadas, não essas penas de inquisição que o Sérgio Moro inventou. E a imprensa brasileira aceita como se fosse normal. Gente condenada a 40 anos por corrupção, que não matou ninguém. Não tem esse negócio de corrupção mata quem está com fome. Não tem essa relação, isso é uma relação estúpida. O Benjamin Netanyahu está propondo um rodízio entre ele e o Benny Gantz. O Benny Gantz é o centro-esquerda, Partido Azul e Branco. Ele propõe que um período ele governe e outro período governa o Benny Gantz, mas que ele quer ser o primeirão. E o Benny Gantz não quer saber disso. O Benny Gantz até aceita uma aliança com o Likud, que é o partido de extrema-direita do Bibi, do Netanyahu, mas não aceita o Netanyahu nessa composição. Então, o Bibi, ao que tudo indica, está fora do poder. Assim funciona o parlamentarismo, da extrema-direita para a centro-esquerda, em alguns dias, tá certo? Então, todas aquelas propostas truculentas do Benjamin Netanyahu, que é um cara agressivo, prometeu na campanha avançar mais sobre as terras da Cisjordânia. O reinado dele está chegando ao fim. Mais um político apoiado por Bolsonaro que vai para as picas. Bolsonaro fez campanha para o Macri, recomendou aos argentinos: não votem na Cristina Kirchner, vocês vão ter uma nova Venezuela. E o que os argentinos fizeram na prévia da eleição? Votaram na Cristina Kirchner e do Alberto Fernandes. O Bolsonaro foi para Israel fazer campanha para o Netanyahu. Votem no Netanyahu, esse é bom. O que fizeram os israelenses? Votaram contra o Netanyahu, contra Bolsonaro. Na Hungria, outro aliado do Bolsonaro, Viktor Orbán, também está indo para as picas. Está sendo julgado pela comunidade europeia por transgredir o artigo 7º da Constituição da União Europeia, que obriga os países membros a respeitarem direitos humanos, a respeitarem alternância de poder e imprensa livre. É tudo que o Viktor Orbán não está fazendo. E a punição é que a Hungria pode perder o assento no parlamento, quer dizer, não terá voz, e sanções econômicas. E se continuar, será expulsa da União Europeia e vai ficar isolada. Esse é outro aliado do Bolsonaro. Você se lembra, o Eduardo Bolsonaro foi lá visitar o Viktor Orbán sorridente. Esse é um ditador. Então, a eleição em Israel muda completamente o ambiente político em Israel. Os israelenses, a população israelense não quer saber de guerra, quer viver em paz, como todo mundo. O outro aliado que Bolsonaro perdeu foi o Matteo Salvini, na Itália, mesma coisa, parlamentarismo. Matteo Salvini, da extrema-direita, estava numa aliança com o movimento 5 Estrelas, que teve uma votação, mas não conseguiu maioria. Ele tentou forçar, ele era ministro do interior, ele que estava impedindo
os imigrantes a entrarem em território italiano. Pois bem, ele tentou convocar novas eleições para se tornar primeiro-ministro, mas o movimento Cinco Estrelas não aceitou e compôs uma aliança de novo com a centro-esquerda, Partido Democrático. E a Itália agora é de centro-esquerda, assim como Israel será de centro-esquerda assim que for confirmada essa aliança. E quem está organizando tudo isso é o presidente de Israel. É assim que funciona no parlamentarismo. Muda o primeiro-ministro, mas o presidente permanece. O presidente garante a estabilidade. Não são eleitos novos presidentes e primeiro-ministro ao mesmo tempo. Esse é o detalhe do parlamentarismo. Na Espanha, o fator de estabilidade é o rei. O rei não muda, muda o primeiro-ministro. Em Israel, não muda o presidente, não é agora a eleição presidencial. O que muda é o primeiro-ministro. E é o presidente de Israel, que tem um nome complicado, lembra Revlon, mas não é Revlon, é Revlin, alguma coisa assim. No domingo, vai conversar com Netanyahu, com Benny Gantz e com Avigdor Lieberman, que é o fiel da balança, para começarem a debater como é que vai ser. Se vai ser rodízio, se o Benny Gantz vai ser, provavelmente vai ser o Benny Gantz, que vai formar um novo governo, porque o partido dele, azul e branco, de centro-esquerda, ganhou uma cadeira a mais. Então isso mostra que essa análise de algumas pessoas, principalmente no Brasil, de que Israel é um país perigoso, de extrema direita, os israelenses querem trucidar os palestinos, pela votação se vê que não é nada disso, né? Basta olhar os fatos. Os fatos indicam que a população israelense escolheu a centro-esquerda. Não querem um maluco como esse Bibi Netanyahu, que quer mais terras, ameaça mais ações militares contra os palestinos. A população de Israel quer paz, como a população do Brasil. A população do Brasil não quer esse envenenamento dos Bolsonaro, que estão envenenando o clima político, o clima social, provocando guerra dentro das famílias. E depois do Bolsonaro é que o clima político ficou envenenado. Agora, a respeito do Bolsonaro na ONU, primeiro, não se sabe se ele vai ou não para a ONU. Não se sabe, isso nós vamos ver no dia. Esse também é um debate inútil, estéril. Ah, mas ele vai para a ONU ou não vai? Não sei, vamos ver no dia se ele vai. Quanto a passar vergonha ou não. É claro que o discurso que ele vai fazer vai ser um discurso profissional, preparado por assessores, né? Não é ele que vai escrever o discurso, se é que sabe escrever, né? A gente que duvida se ele sabe escrever e se sabe ler. E se já leu algum livro na vida, né? Mas vai ser alvo de protestos, já está sendo alvo de protestos e denúncias de grupos indígenas, de ativistas ambientais. Vai ter protesto na rua. Ele indo ou não, vai ter protesto contra o Brasil. Porque se ele não for, quem vai abrir a temporada, né, de atividades da ONU vai ser o Ernesto Araújo, que é igualzinho, né, cujas ideias curtas são tão curtas quanto o do Bolsonaro, não é? Cláudia Isabel, bom dia. É claro que ele é persona não grata em Nova York. O prefeito de Blasio não quer ouvir falar no Bolsonaro lá. Ele foi boicotado quando a Câmara Brasil e Estados Unidos tentou homenageá-lo logo no começo do seu governo. E tudo que ele fez, tudo que ele falou da posse até agora só aumenta
o grau de rejeição em Nova York. Nova York é a capital do mundo. Os nova-iorquinos não aceitam um tipo retrógrado, dinossáurico, como ele. Quer dizer, vocês vejam que ficou reduzida a pauta da política brasileira. A pauta da política brasileira é assim, discutindo escola sem partido, se a terra é plana, ideologia de gênero. Enquanto isso, os outros países, por exemplo, a Rússia, eu estava vendo a Neuronews, a Rússia construiu uma usina nuclear flutuante, uma usina que funciona dentro de um navio, e ele se desloca para a cidade que precisa de energia. Então a pauta do mundo é a ciência, é o desenvolvimento, é crescimento, e a pauta nossa é essa pauta pobre, podre, medíocre, de autoritarismo, censura, beijo gay. Quer dizer, nós estamos completamente fora do mundo civilizado. Bom, mas vamos lá aos jornais, senão não vai dar tempo de ler os jornais. Bernardo Melo Franco, ONG vê sinal verde para as milícias amazônicas. Ascânio Selene, esse barulhinho chato, mas é inevitável, né? Tem obras aí no parque, tem esse barulhinho chato. Mas acho que vai parar daqui a pouco. Ascânio Selene, mau humor domina economia, artes e jornalismo. Merval Pereira, escolas militarizadas não são modelo para o país. Milícias na Amazônia, sim. Sabe o que fazem as milícias da Amazônia? As queimadas. As milícias é que arranjam trabalhadores que vivem em regime de semi-escravidão e que fazem as queimadas, pagas pelos latifundiários, é claro. Petrobras reajusta combustíveis, vamos ver qual será o aumento nas bombas. A Petrobras aumentou em 4,5%. E é o seguinte, vocês já souberam da Mega Sena, o PT ganhou Mega Sena. Sem o 13, bolão do PT leva 120 milhões da Mega Sena. Os números da Mega Sena não tinham 13. Era 4, 11, 16, 22, 29 e 33. Com bolão de 49 cotas, funcionários da liderança do PT na Câmara dos Deputados ganharam os 120 milhões da Mega Sena. Em meio à votação da reforma partidária e eleitoral, deputados fizeram piada. PT agora vai desistir de taxar fortunas. Cada funcionário ganhou 2 milhões. Vocês imaginaram o que é isso? Você de um dia para o outro acordar com 2 milhões no bolso? É um choque, né? O que eu vou fazer agora com esses 2 milhões? Não vou trabalhar mais? Ou vou continuar trabalhando, esses 2 milhões vão ficar ali, vou comprar um carro novo, uma casa, aí você começa a fazer planos, aí você vai ver o preço das casas. 1 milhão é uma casinha, minha casa, que é uma casa, custa 1 milhão. Então parece muita grana, mas se você for ver, se você quiser, vou comprar uma mansão agora, não compra uma mansão por 2 milhões. Compra uma casa. Agora, um carro, claro, dá para comprar um carro legal. Investir 80 mil, 100 mil num carrão, aí dá. Merval Pereira escreve sobre as escolas militarizadas. Ele é do Globo. Mas eu faço questão de ler para vocês os artigos do Globo para vocês verem que a Globo não apoia Bolsonaro. Não apoia Bolsonaro. Claro que não apoia Bolsonaro, isso é óbvio. O Bolsonaro é aliado à TV Record, que é a grande concorrente da Globo. Como é que a Globo iria apoiar o Bolsonaro?
Impossível, né? A relação entre os militares e o presidente Jair Bolsonaro, para mim, Bolsonaro, foi mais uma vez colocada em xeque por interferência do guru Olavo de Carvalho, que foi ao YouTube para criticar a edição do livro do sociólogo Gilberto Freire, Nação e Exército, pela Biblioteca do Exército. Vejam só as interferências da eminência parda. Desculpem o parda, mas chama-se assim, eminência parda. É o Rasputin. Esse Olavo de Carvalho é o Rasputin. Pelo que se sabe da história do Rasputin, o Rasputin provocou a queda do Tsar Nicolau II. E o Olavo de Carvalho poderá também ajudar a derrubar o Bolsonaro. Essa é a história das eminências pardas. E o Bolsonaro tem essa eminência parda e os 3 filhos. Porque são pessoas que interferem no governo sem ter cargos no governo. Esse é o conceito de eminência parda. São clandestinos, são pessoas que não fazem parte do governo, mas influenciam o governo. O lançamento do livro será amanhã, na Escola do Comando Estado-Maior do Exército, para comemorar os 70 anos da edição do livro. Olavo de Carvalho estranhou, questionando se a decisão seria uma indicação de que militares estariam se unindo a comunistas. Vejam que cabeça maluca desse Olavo de Carvalho. Tem um livro de Gilberto Freire que não tem nada de comunista. Sociólogo Gilberto Freire, não é Paulo Freire. Não é o Paulo Freire, é Gilberto Freire. Sociólogo conservador, inclusive. E para o Olavo de Carvalho, esse idiota, é uma indicação de que militares estariam se unindo a comunistas. Da onde que ele tirou que Gilberto Freire é comunista? Primeira coisa. Depois escreveu um livro chamado Nação e Exército. Será que ele está confundindo com Paulo Freire? É bem possível. A análise foi publicada no blog bolsonarista Sociedade Militar, interpretando que a publicação do livro marca o fortalecimento de uma ala mais progressista da Força Terrestre e um gradual afastamento do presidente da República e do governo como um todo. Acho que eles estão confundindo Gilberto Freire com Paulo Freire. O que provocou a ira de Olavo de Carvalho? Não, isso provocou a ira de Olavo de Carvalho, que normalmente é elogiado pelo blog bolsonarista. No seu blog, Olavo disse não acreditar que essa análise representasse a visão do Exército. A informação de que Gilberto Freire, em 1949, o ano que eu nasci, há 70 anos, fazia parte da Aliança Nacional Libertadora, formada por comunistas, antifascistas e militares descontentes, e que, portanto, o livro representaria uma visão ideológica diferente da do Exército, é rechaçada pelos militares responsáveis pela edição, que, aliás, começou a ser pensada há cerca de 3 anos atrás, sendo impossível atribuir a ideia a uma mensagem cifrada contra o governo Bolsonaro. O neto de Gilberto Freire, que é secretário de Cultura, Gilberto Freire é um sociólogo conservador. O neto de Gilberto Freire, que é secretário de Cultura do governo de Pernambuco, aprovou a ideia e fará um lançamento também em Recife. Eu prefiro falar no Recife. No livro, Gilberto Freire defende a tese de que o Exército não deve ser convocado pela sociedade para atuar em todos os momentos de crise. É claro, o Exército tem suas funções, que é defender o território nacional de ataques e outros, desbravar novas
construir estradas, inclusive, não ser convocado. Para que se convocar o exército? Quem tem que resolver os problemas da política são os políticos, são os civis. Porque se entra militar na história, entra arma, entra canhão. E o debate fica desequilibrado. Como é que você vai discutir com um cara que aponta a arma para você? É por isso que o exército não pode participar da política. Porque leva vantagem. O exército vem com canhão. O político vem só com a voz dele. Quem vai ganhar esse debate? Os militares, na verdade, diz Merval Pereira, não querem ser confundidos como parte do governo Bolsonaro, como não quiseram em qualquer outro governo, pois fazem questão de serem reconhecidos como parte de instituições do Estado brasileiro. A participação de militares no governo Bolsonaro não significa a presença das instituições militares no governo. Fazem questão de afirmar os militares, o que está certíssimo. O comandante do Exército, o general Pujol, sempre acentua que o Exército é uma instituição do Estado brasileiro e não de governos, que são eventuais e ligados a partidos políticos. É o Bolsonaro que tenta cooptar os militares, colocando à disposição deles mais de 100 cargos no governo e 7 ministros. Isso é uma cooptação, mas a cúpula do Exército não foi cooptada. Por isso, quando o general Pujol diz que o Exército é uma instituição do Estado, por isso há uma preocupação, por exemplo, com a adoção de escolas militarizadas, que fazem parte do programa do Ministério da Educação e foram prometidas na campanha por Bolsonaro como política de governo, embora alguns estados já estivessem colocando em prática a ideia. Lúcia Maria de Castro Carvalho de Petrópolis, abração para você também, salve, salve Petrópolis, a terra de Dom Pedro, Petrópolis, Pedro. Essa proposta não conta com o apoio do Exército, cujos líderes consideram que o que se busca com essa adjetivação das escolas é segurança e disciplina, que não são objetivos dos colégios militares, mas consequência de um programa mais amplo de preparação dos alunos para a vida na sociedade, tanto que eles não são restritos aos militares, havendo oficiais superiores que não cursaram colégio militar e civis que cursaram e não seguiram a carreira. Os colégios militares não fazem parte da formação da carreira, que tem 3 pilares: a Academia Militar das Agulhas Negras, a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e a Escola de Comando Estado-Maior do Exército. Os colégios militares são considerados educação assistencial e são procurados por seus alunos, não impostos pelo governo. Não representam, portanto, uma filosofia educacional militar que possa ser transferida para o Sistema Nacional de Educação. Os militares, como instituição, consideram que muitas vezes são usados como válvula de escape de políticos. Júlio César Ribeiro Pereira, estava sentindo a sua volta. Meus caros, o Júlio César Pereira é o campeão de participações da TV Sou Níquel. Fiquei sabendo disso ontem, Júlio César. Parabéns. Ontem meu filho André mostrou para mim os bastidores da TV Sou Níquel. Eu não conhecia. Aí nos bastidores dá para ver quem está contribuindo com o Catar. São 12 pessoas que agradeço muito. Tem Sônia Afonso, tem o Poleto entre eles, tem o Carneiro do Canadá.
Júlio César, você não é o chato, você é o campeão, você tem um troféu para você lá nos bastidores da televisão, tem um troféu para você. Você é o cara que mais participa da TV Sounic. Então, ontem fiquei conhecendo os amigos que estão contribuindo com o Catarse mensalmente. Aliás, ontem fiquei sabendo que o Catarse, o meu Catarse da TV Sounic, tem uma taxa mínima, acho que não sei se é de R$20. Eu vou baixar essa taxa para R$10, por sugestão do André. Tá bom? Então quem quiser contribuir com R$10 também poderá contribuir. Só ontem fiquei sabendo disso. Parabéns, Júlio César, quer dizer, parabéns e muito obrigado. Você é o cara que mais participa aqui. E tem lá quantas vezes você participa, tá tudo anotado. A transparência do sistema é impressionante. Tem ali cada contribuição. Tem quanto eu ganho pelo vídeo. Sabe quanto eu ganho por um vídeo de 1 hora do YouTube? $1. $1. Então, as contribuições de vocês são muito mais importantes do que o que o YouTube me paga. Imagina, eu fico aqui 1 hora falando e tá lá. Quanto que eu ganhei no tal vídeo? $1. Mas, felizmente, tem as contribuições de vocês. E essas contribuições no Superchat e no Catarse que dão uma certa grana. O YouTube não, é $1. Esse programa que eu estou fazendo, eu vou ganhar $1. Essa é a realidade do YouTube. Então, tudo isso para agradecer ao Júlio César, agradecer a todos, é claro, o Júlio César, que é o campeão das participações. Muito obrigado, Júlio César. Os livros, Júlio, ontem estive com o André está terminando A Última Batalha de Napoleão, a capa está pronta, a capa é lindíssima, nós vamos lançar semana que vem, já é certo, vai ter um lançamento e tudo, e o André está preparando todos os meus livros transformados em e-book. Nós vamos ter a versão e-book e a versão PDF sempre, tá certo? E ele vai organizar um projeto de crowdfunding dos livros. Vocês poderão ter livros impressos também, se quiserem, poderão ter e-book e poderão ter o PDF dos meus livros. A Última Batalha de Napoleão, que é inédito, Porque Não Deu Certo, que foi meu primeiro livro de 1987, com os ministros que fizeram o Plano Cruzado, conversei com todos eles, e um fala mal do outro, é muito engraçado. Tem A Guerra do Apagão, que eu fiz em 2001, sobre os problemas energéticos no governo Fernando Henrique Cardoso. Tem Garoto de Ipanema, que é a história do Vinícius, contada pelos amigos dele, pelas ex-mulheres, namoradas e etc. O Domador de Sonhos, que é a história do Beto Carreiro. É um livro que está fora de catálogo, porque foi comprado pela família do Beto Carreiro, que não sei o que fez com o livro, provavelmente destruiu o livro. Então, é que o André me explicou, é difícil, é exaustivo transformar em e-book. É uma mão de obra muito grande. E ele vai organizar o crowdfunding para ele poder também ganhar um dinheirinho, né? Eu preciso pagar o André pelo trabalho que ele está tendo. Então essas são as informações sobre os livros. Os militares, então, como instituição, consideram que muitas vezes são usados como válvula de escape de políticos, especialmente na segurança e agora na educação, que os convocam quando a situação é grave, mas só assumem a responsabilidade quando as intervenções dão certo. Os políticos, né? Recaem sobre os militares as falhas. E seria da mesma maneira no caso de um programa educacional baseado nos colégios militares dar errado. Portanto, a cúpula militar quer distância do Bolsonaro. Não entrem nessa que a cúpula militar está querendo dar um golpe para dar mais poder ao Bolsonaro. Não, é o Bolsonaro que está tentando cooptar os militares, oferecendo empregos para eles.
170 militares trabalham no governo, com altos salários, sem contar os 7 ministros. Ascânio Seleme escreve mau humor e pessimismo. Lucas Siqueira, é desrespeito, eu não respeito ditadores, por isso chamo de Bolsonaro. Eu não respeito esse presidente da República, por isso eu chamo de Bolsonaro. Claro que é falta de respeito. Faço questão de desrespeitar, assim como desrespeito Hitler, desrespeito Mussolini, desrespeito Pinochet, desrespeito Carlos Brilhante Ustra, que não tem nada de brilhante. Então, torturadores. Gente que exalta torturadores, eu não respeito. São calhordas, são tão canalhas quanto os torturadores. Mau humor e pessimismo, escreve Ascânio Seleme. É histórico. Dias bicudos geram pessoas bicudas. Todas as crises, não importa onde ocorram e qual seja a sua natureza, causam rebuliço no coração humano, capaz de mudar dramaticamente o humor de cada um. São poucos os episódios na história da humanidade que produziram povos mais infelizes do que os europeus que viveram durante a agoniante e sanguinária Segunda Guerra Mundial, ou os africanos das nações colonizadas e escravizadas no século XIX. Quanto maior o drama, maior a crise, mais sombrio o povo. E deriva daí um mau humor sistêmico e um pessimismo contagiante. Vivemos momentos de júbilo e esperança no passado, como nos primeiros mandatos de Fernando Henrique e Luiz Inácio Lula da Silva. Passamos períodos de incerteza nos segundos mandatos de ambos e de medo e ansiedade nas administrações de Fernando Collor, Dilma e Michel Temer. E em cada uma dessas temporadas, o humor nacional ia sendo moldado pelo ambiente político e econômico. Quando uma nova eleição poderia recriar o otimismo no coração, o presidente que foi eleito no ano passado preferiu permanecer em campanha, mantendo permanente litígio com inimigos invisíveis e brandindo furiosamente contra castelos de fumaça. E o resultado é o que se vê no país. Um povo amargurado e indisposto, mal-humorado e pessimista. O pessimismo, aliás, se reflete não apenas nas pessoas, mas em todo o tecido da sociedade. Na economia, o desânimo é visível. O governo de Jair Bolsonaro não empolga. Poucos mostram disposição para investir. O emprego não cresce e a economia patina, anda de lado e alguns setores recua. Nas artes, o pessimismo tem reflexo até quando se olha para o futuro. O filme Bacurau, dos diretores Kleber Mendonça e Juliano Dornelles, mostra uma pequena cidade no agreste pernambucano que, em alguns anos, vai dispor de tecnologia de comunicação de ponta, sinal de internet melhor do que no Alto Leblon, mas não terá água e esgoto sanitário. A educação será uma lástima e os políticos serão tão esdrúxulos quanto aqueles hoje encarcerados em Bangu. Em alguns poucos momentos se experimenta certa euforia, mas ela é localizada e passageira. Como foi o caso da Bienal do Rio, que deu uma banana em um chega para lá no prefeito censor, Marcelo Crivella. No mundo não é muito diferente. A mistura de mau humor com pessimismo não é uma jabuticaba. O planeta busca soluções para inúmeros problemas, do aquecimento global à crise mundial de refugiados. E o que resulta disso aparece mais uma vez nas telas e nos livros. Luiz Fernando Veríssimo escreve um artigo chamado Comanches. Uma curiosidade:
Quantos dos milhões de eleitores do Bolsonaro sabiam que estavam elegendo um governo militar quando votaram nele? Talvez a maioria não desconfiasse. Talvez a maioria soubesse e não se importasse. Talvez a maioria soubesse e concordasse. Se há uma coisa que ninguém pode dizer do Bolsonaro, é que ele disfarça seus preconceitos, suas opiniões, sua grosseria, enfim, sua personalidade. Ele faz questão de ser tosco, de ser grosso, de ser escroto, enfim. Não tem vergonha disso. Ele não tem autocrítica. Ele não se arrepende. Ele sempre faz questão de ser o mais escroto. Ele abusa da escrotidão. Ele nunca escondeu que é um homem autoritário, que adora armas, admira monstros como Pinochet, não perde a oportunidade de exaltar gente como o famigerado Ustra, defende a tortura, nega que tenha havido uma ditadura militar de 20 anos no Brasil e costuma recorrer ao insulto pessoal como contra-ataque, mesmo quando o inimigo é a primeira-dama da França, ou vítimas da repressão brutal no Brasil e no Chile. Para os que concordam com tudo que o Bolsonaro diz e faz e simboliza, a rudeza dele é autenticidade. A apologia da tortura é realismo. E os 20 anos supostamente sem democracia no Brasil precisam ser vistos de outro ângulo, como 20 anos de eficiente supressão do comunismo, já que tudo na história é uma questão de ângulo, o que, de certa forma, absolve tudo na história. Nunca houve esse risco comunista no Brasil, nunca, jamais. Foi tudo fake news. O plano Corre, que o Getúlio Vargas usou para instaurar o Estado Novo, era fake. A acusação de que o João Goulart era comunista dos militares de 64 era mentira, não havia nada de comunismo no João Goulart, não havia nenhum perigo de instalação de um regime comunista no Brasil, nunca houve. A ameaça comunista é usada como pretexto pelos conservadores para instalar ditaduras de extrema-direita no Brasil. E, mais uma vez, o Bolsonaro está querendo usar esse pretexto. Isso que a União Soviética já acabou. Quem estava interessado em instalar outros regimes comunistas no mundo era a União Soviética. Não é porque essa era a ideia de Trotsky. O Trotsky dizia que era impossível a Rússia, a União Soviética, sobreviver sozinha comunista no mundo capitalista. Por isso ele lançou essa ideia da propagação do comunismo no mundo. Para ser o mundo todo comunista, é claro que a União Soviética teria maiores possibilidades de êxito na sua economia, né, no seu desenvolvimento, etc, etc. Com o fim da União Soviética, acabou isso. Isso aconteceu em 91, 9 mais 19. Há 30 anos acabou a União Soviética. Quem é que vai propagar o comunismo no mundo? Cuba, que é paupérrima. Quem vai espalhar o comunismo? Não existe mais. Então, o comunismo, a ameaça comunista está sendo usada por Bolsonaro como um fantasma para assustar a classe média e justificar o seu autoritarismo. Ele justifica o seguinte: temos que ter um governo forte para evitar o comunismo. Mas não há ameaça comunista. Podem tirar esse cavalinho da chuva. Aonde que há... vocês viram algum novo país comunista nos últimos 60 anos? Né? Cuba, em 59, acabou. Venezuela não é comunista, é capitalista. Tem propriedade privada. Comunismo não tem nada que ver com... Sionismo não é a ruína do mundo, coisa nenhuma, seu Manuel. Isso é uma outra fake news que espalham por aí, o sionismo. Sabe o que é sionismo? É morar em Israel. É isso que é sionismo. Quem criou o sionismo foi Theodor Herzl.
O que ele defendia? Que os judeus tinham que ir para Israel, porque foram quase todos exterminados na Segunda Guerra Mundial. Você sabe que houve um holocausto na Segunda Guerra Mundial, não é? O sionismo é a defesa contra os assassinatos. É isso que é o sionismo. Não confunda com Benjamin Netanyahu, que é um carrasco. Mas ele não representa o povo de Israel, nem o sionismo. Leiam sobre sionismo antes de falarem besteiras. O sionismo foi criado por Theodor Herzl, porque os judeus foram perseguidos o tempo todo na história. E depois da Segunda Guerra Mundial ficou insustentável a vida dos judeus. 6 milhões foram exterminados. É por isso que foi criado Israel. Para os judeus se protegerem de nazistas, de fascistas, de bolsonaristas. Esse negócio do Bolsonaro dizer que ele vai para Israel, isso é coisa de evangélico, porque os evangélicos passaram a imitar os judeus em tudo. Outra fake news. Onde é que já se viu o evangélico usando cápela, usando a Torá, estrela de 6 pontos, isso tudo é judaico. E o Edir Macedo entrou nessa de misturar evangélico com símbolos judaicos, o que é uma deturpação total. Então não tem nada que ver essa história que sionismo destruiu a humanidade. Quem destruiu a humanidade foi o nazismo. Tá certo? Nazismo, não confunda as coisas. Não gosto de besteiras aqui na TV Sounic. Quem está afim de escrever besteiras, cai fora. Aqui é um lugar de diálogo, de conversa. Lugar para pessoas inteligentes, não para idiotas. Não para os idiotas manipulados pelo bolsonarismo. Fui claro? Então, para os que concordam com tudo que Bolsonaro diz e faz e simboliza, a rudeza dele é autenticidade. A apologia da tortura é realismo. E os 20 anos, supostamente sem democracia no Brasil, precisam ser vistos de outro ângulo, como 20 anos de eficiente supressão do comunismo, já que tudo na história é uma questão de ângulo, o que, de certa forma, absolve tudo na história. E há a inegável onda conservadora que inunda o país, onda conservadora dos robôs, dos hackers, esses é que são os hackers. Essa onda conservadora alimentada pelo pavor da retribuição que espera a elite de uma das sociedades mais desiguais do mundo, quando a miséria que ela criou se tornar insuportável. Para esta elite, Bolsonaro representa a reação sem pruridos, com licença para dizer barbaridades e ostentar armas, como fez seu filho ao visitar o pai no hospital. Não sei se o filho era o embaixador, ainda me confundo com os guris. Se a pistola, bem à vista na cintura, nos permite pensar neste filme que nos assola como um western, pode-se dizer, como disse o John Wayne, estranhando que os índios não atacavam: os comanches estão quietos. Quietos nada. Os militares brasileiros estão ativos, reforçando sua presença no governo. Exemplo: não existe na história do Brasil precedente para as escolas cívico-militares de clara inspiração fascista, que os militares estão montando sem nenhuma oposição em todo o país. Os comanches, decididamente, não estão quietos. Esse é o Luiz Fernando Veríssimo no Globo. Bom, agora o artigo do Bernardo Melo Franco, meu colunista favorito. Bom, já estou vendo que estamos chegando a 1 hora, eu vou dividir esse programa novamente em 2. Ô, Marco Schneider, judeu, sionista, brasileiro, parabéns a você. E vamos cantar em Yiddish. Entenderam? Vinent men abissale mazel, vinent men abissale glick.
Desreida-le. Vou censurar. Quem deturpa será censurado aqui, sim, senhor. Não me venham com deturpações aqui. Não me venham com acusações falsas. Aqui não tem fake news. Fale como gente civilizada. Estude primeiro. Entenda o que é o sionismo antes de falar besteiras. Wie nennt man a bissel Mazel? Wie nennt man a bissel Glück? Desreidele soll sich schon drehen und bringen mein Mazel zurück. Die Welt ist beschaffen geworden, für alle Menschen gleich. Wie nennt man a bissel, soll schon a bissel, wie nennt man a bissel Glück? E canto também em russo. Ochi chorneye и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, очи черные. Tararara. Bom, deixa pra lá. Bernardo Melo Franco escreve: Milícias Amazônicas. Defender a Amazônia é uma atividade de alto risco. Na última década, mais de 300 pessoas foram mortas em conflitos pela terra e pelas riquezas da floresta. A lista inclui agentes públicos, ativistas indígenas que tentam resistir às motosserras. O relatório Máfias do IP, da Human Rights Watch, aponta ligações entre o crime organizado e o desmatamento. Os devastadores contratam grupos armados para proteger negócios ilegais. É bem similar às milícias, define o defensor público Diego Rodrigues Costa, que acompanhou a investigação de chacinas encomendadas por madeireiros em Mato Grosso. A Human Rights Watch afirma que a violência é uma realidade antiga, mas tende a se agravar com a política antiambiental em vigor. O governo Bolsonaro tem agido de forma agressiva para diminuir a capacidade do país de fazer cumprir suas leis ambientais, acusa ele. De acordo com a entidade, o presidente tem reduzido a fiscalização ambiental, enfraquecido as agências ambientais federais e atacado organizações e indivíduos que trabalham para preservar a floresta. Suas palavras e ações, na prática, têm dado sinal verde às redes criminosas envolvidas na extração ilegal de madeira, afirma o relatório. Os pesquisadores citam fatos e dados oficiais para embasar o diagnóstico. Nos primeiros 7 meses do ano, o desmatamento avançou 67% em relação ao mesmo período de 2018. O número de multas aplicadas pelo IBAMA caiu 38%. Enquanto a floresta arde, o governo tem sinalizado perigoso apoio aos responsáveis pelo desmatamento, acusa a Human Rights Watch. Na segunda-feira, o Planalto forneceu mais um exemplo dessa cumplicidade. Os ministros Onyx Lorenzoni e Ricardo Salles receberam garimpeiros que invadiram a floresta pública no Pará. Eles protestavam contra uma operação do IBAMA, que destruiu equipamentos usados em crimes ambientais. Os garimpeiros pressionaram os ministros a punir os fiscais, que apenas cumpriram a lei. Deixaram o palácio animados, segundo relatos enviados aos colegas. Bom, meus caros amigos, termina agora a primeira hora do nosso Diário da Manhã. Esqueci de colocar no título. Esse é o Diário da Manhã, diariamente necessário. Como só consegui comentar e ler uma parte do Globo,
daqui a uns 10 ou 15 minutos, logo que esse vídeo for processado, eu vou abrir um novo programa. Eu vou contar para vocês detalhes sobre o bolão do PT que ganhou 120 milhões da Mega Sena. Cada um dos 49 funcionários da liderança da Cicla vai ganhar 2 milhões e 400 mil reais. Nenhum parlamentar se inscreveu, funcionários. E a socialização do prêmio vira alvo de brincadeiras durante a votação. 13 não foi um dos números sorteados. Então, na próxima hora do nosso Diário da Manhã, vou comentar essa notícia da Mega Sena de 120 milhões que os funcionários do PT da Câmara dos Deputados ganharam, e também vou ler a Folha de São Paulo. Então, muito obrigado por enquanto, muito obrigado por se inscreverem, como sempre, muito obrigado por compartilharem, por divulgarem a TV Sounic, por darem likes. É isso que dá força para o nosso canal. Fique aí, tome um chá, um café. Daqui a pouco, uns 10 minutos, eu volto para a segunda hora do Diário da Manhã. Muito obrigado a todos. Até já.